Deus colocou uma palavra no nosso coração e a preocupação é trazer uma mensagem que ela vai ao nosso encontro. Essa mensagem de Deus, ela pode mudar a nossa vida, a minha vida e a sua vida também, como tem feito a cada dia na nossa vida. Ouvir a palavra de Deus traz benefícios espirituais e materiais também, mas o mais importante é que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente no nosso coração. Interessante que quando nós chegamos na igreja, nós vemos os departamentos da igreja apresentando a Deus o de melhor para Deus. E será que é mesmo que nós estamos aqui oferecendo o de melhor que nós temos para Deus? Será que nós estamos fazendo com que Deus, o nosso Senhor, Ele se inclina o ouvido dele, a cabeça dele lá no trono dele, e ele faz assim, ó, tá gostoso o louvor, a oração, a adoração? Será que nós estamos atraindo Deus para a nossa vida? Porque Deus não depende de nós, nós dependemos exclusivamente de Deus. Nós temos necessidade de ouvir a voz de Deus, mas para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que atrair Ele ao nosso encontro. E Deus, Ele marcou uma reunião aqui hoje, é para que eu e você estivessem aqui. Quantos impedimentos que apareceu para que nós não estivéssemos aqui hoje? É um churrasquinho de noite, é um barzinho, né? E outras coisas, é estar com a família, com aquelas conversas paralelas que não edificam, é estar assistindo um jogo, é estar assistindo um Netflix, é estar mexendo lá no celular, conectado no celular. Mas Deus, Ele traz uma conexão, Ele quer que nós conectamos com Ele, que nós tenhamos um encontro real com Ele, no dia 31 desse mês. Será que nós vamos sair daqui edificados? Porque Deus, Ele consola, Ele edifica, Ele é Deus, e Ele exorta também. Nós não podemos chegar aqui e ficar massageando o nosso ego com palavras boas, porque o Evangelho, ele é assim: ide por todo mundo e pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho são boas novas na nossa vida, e essas boas novas, às vezes ela vem também com uma palavra de exortação. E quando a irmã cantava aqui, louvava o Senhor, quem chora para Deus tem resposta. E na nossa Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, fala que homens alcançaram as bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Porque choraram, porque derramaram as suas lágrimas perante o Senhor. E homens que até tinham um grande destaque na Bíblia, e homens que também não tinham nenhum destaque, que não era profeta, que não era ministro, que não era levita. Deus fez milagre na vida desses homens que mostraram sinceridade diante de Deus através das lágrimas. Eu não vim aqui sensibilizar você para que eu e você choremos hoje, agora, nesse momento. Eu preciso de chorar para atrair Deus.
Nós temos que sentir a presença de Deus, a necessidade que eu e você temos para fazer com que o nosso Deus, Ele libere a bênção na nossa vida. E quando eu estava meditando na palavra de Deus, eu vi que existia dois fatos interessantes que me trouxe a atenção. Fala sobre dois homens que alcançaram a bênção de Deus, que foi extraordinária na sua vida, que fez com que eles recebessem um grande milagre. E eu e você, nós somos um milagre de Deus, nós somos uma promessa de Deus, nós tivemos grandes livramentos de Deus. Eu tive grandes livramentos de Deus. Eu fui um viciado em cocaína, eu fui viciado em maconha, eu fui viciado em cigarro, eu fui viciado no crime, eu fui viciado em roubo, eu fui viciado em prostituição, eu fui viciado em tudo quanto é coisa não prestava na minha vida. Mas Deus, Ele marcou uma promessa na minha vida, um plano na minha vida, que eu fosse um milagre hoje, aos 30, lá vai para 34 anos, servindo a Deus. Sem vontade nenhuma de estar no mundo do crime, liberto pelo poder de Deus. E quando nós nos deparamos aqui, fala sobre São Lucas, no capítulo 18, é uma passagem bem conhecida, talvez já preguei aqui, fala sobre a cura de um cego de Jericó. E depois nós vamos ver lá o que Deus fez na vida de outro cego. Olha só que interessante. Veja bem, fala assim: eu meditei na palavra hoje, Deus mudou a mensagem, era para pregar sobre Neemias. Mas quando a irmã louvou ao Senhor, falando de lágrimas, Neemias também chorou. A Bíblia nos mostra que Neemias, ele significa, o que significa Neemias? Significa garçom. Ele era um homem que servia como um garçom, o rei. E a Bíblia diz que quando aquele homem se depara, fica sabendo que os muros de Jerusalém estavam derribados, estavam em ruínas, estavam queimados, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. E a oração, a Bíblia diz que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz, e muito ela pode nos seus efeitos. E veja bem, Neemias não era profeta de Deus, Neemias não era ministro, Neemias não era pastor, Neemias não era presbítero, Neemias não era evangelista, Neemias era um homem simples, que servia como um garçom. Só que ele move o coração de Deus, ele atrai Deus na sua oração. E também, veja só, não é diferente no Novo Testamento. Pensa bem, 500 anos antes de Cristo, Neemias busca a Deus. E no Novo Testamento, depois de muitos anos, acontece grandes milagres através do profeta de Deus, o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele está reunido entre os discípulos, ele fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo, e ele se faz presente aqui nesse lugar, e ele tem milagre nessa noite para mim, para você. Basta nós crermos, porque a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E eu e você, nós somos de Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E quando nós começamos a adorar a Deus, Ele libera a bênção
do Senhor. Veja só, vou ser bem rápido para ganhar tempo. O título da Bíblia diz assim: a cura do cego de Jericó. Conhecemos essa palavra de trás para frente. Veja só, aconteceu que aproximou-se de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo o quê? Esmola. Pedindo o quê? Esmola. A Bíblia nos menciona, Eduardo, que antigamente a história diz que o cego, ao parecer dos judeus de Jerusalém, ao olhar deles, o cego, ele era tido como o quê? Maldito. Nasceu do pecado. Os pais pecaram e ele tem que ser banido. Ele tem que ficar do lado. Ele tem que ser desprezado. Ele não pode estar no nosso meio. Naquela época, não tinha um apoio moral, um apoio físico, financeiro para ajudar aqueles que tinham doença crônica, de nascença. Aqueles eram desprezados. E este cego não se fazia diferente no meio dos que estavam doentes fisicamente. Este homem, ele já sofria, por quê? Porque ele não enxergava. Desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, já veio com um problema sério. Só que a Bíblia nos menciona que tudo é para a glória de Deus. E esse homem, talvez, ele nunca imaginaria que ele iria enxergar. Ele já estava acomodado, talvez. Nasci assim. Só que vinha outros problemas na sua vida, porque ele não tinha nenhuma oportunidade de arrecadar dinheiro, uma aposentadoria, não tinha para ele. Ele tinha que mendigar, ele tinha que pedir, ele tinha que encarar. E a Bíblia diz que ele era colocado, olha só, e ouvindo o tropel da multidão, aconteceu que assentado à beira do caminho, no verso 35 do capítulo 18, e aconteceu que aproximou de Jericó e estava um cego. Jesus se aproximou, Jesus passando por Jericó, olha só, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que estava, perguntou o que era aquilo. Aquele cego, ele tinha que enfrentar o quê? Ele tinha que enfrentar também, além da cegueira, a multidão. Ele ouviu o tropel, ele ouviu a multidão que estava com um alvoroço. Por quê? Porque alguém estava no meio dessa multidão, que era o nosso Senhor Jesus. E nessa multidão, e nessa grande multidão, tinha pessoas com vários problemas também, alguns querendo tocar nas vestes de Jesus, alguns querendo abraçar Jesus, várias pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas precisando de um milagre. Só que aquele cego, quando ele ouve essa multidão, talvez ele escuta: milagre aconteceu na minha vida, eu estava com um problema sério, e ele escuta isso, porque Deus deu ouvido para ele ouvir, Deus deu boca para ele falar, e Deus permitiu que ele não enxergasse. Será como nós estamos nos dias de hoje?
Será que nós estamos, porque nós estamos na era da tecnologia e é diferente? A tecnologia é diferente, mas as doenças são as mesmas do passado. Doença espiritual, doença física, cegueira. E será qual é a cegueira que acontece na sua vida, talvez, que está fazendo com que você não enxerga os milagres de Deus? Pode estar por vir nesta noite na sua vida. A bênção pode ser liberada. Quantas vezes que este cego, pastor, ele chorou, ele clamou, ele se prostrou, ele foi desprezado, as pessoas passavam de largo, não queria passar por perto dele. Será que acontece nos dias de hoje, pessoas que estão mendigando? Uma pessoa, quando ela está numa situação de rua, nós muitas das vezes não gostamos de passar perto, porque ela pede, porque ela incomoda. Tem uma moedinha aí, né? 5 centavos, 2 centavos, 10 centavos. Ela chega a incomodar. E este cego de Jericó, ele também incomodava as pessoas, por ser pedinte. Além de ser cego, é um pedinte, é um mendigo, é um miserável, é uma pessoa vista como uma pessoa maldita. Ela tem que morrer e pagar pelo pecado dos pais. Talvez eles comentavam isso na sua vida. Só que a Bíblia diz que existe o quê? Existe o clamor, existe a nossa conexão, que podemos falar com Deus, porque Deus nos deu o livre acesso de conversarmos com Ele, de estarmos conectados com Ele. E a Bíblia diz aqui que este cego de Jericó, ele não era convertido não. E eu e você, nós falamos que nós somos o quê? Convertidos. Nós temos o livre acesso de conversarmos com o nosso Deus, o nosso Pai. E o que é que você veio fazer nesta noite aqui? Será que você veio conversar com Deus? Será que você veio expor as suas necessidades? Porque eu tenho necessidade. Você tem necessidade? Eu tenho. O pastor tem as suas necessidades. Cada obreiro tem a sua necessidade. Cada irmão, cada jovem, cada adolescente, criança, nós temos necessidades de estarmos conectados com Deus. Deus, Ele tem prazer de ouvir o nosso clamor. E Deus se mostrou, mais uma vez, sendo onisciente, onipresente, onipotente, o Todo-Poderoso, o Deus que libera a bênção na vida daquele homem. Olha só, então ele clamou. Anunciaram antes para ele, falaram assim: olha, quem está vindo aí? Está um alvoroço. Olha, é Jesus que está passando. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar que este Jesus é um Deus autêntico que faz milagre. E a Bíblia diz que imediatamente ele abre a sua boca e começa a clamar em voz alta. Olha que maravilha. Então ele clamou: Jesus, filho, olha só, de Davi. Ele não clamou de qualquer forma. Ele reconheceu que Deus estava dando-lhe uma oportunidade única. Será que Deus nesta noite está te dando uma só oportunidade única nessa noite para você
clamar a Ele. Eu não sei qual a luta que você tem passado, qual a dificuldade que você tem entrado, se é financeira, se é espiritual, não está conseguindo orar, não está conseguindo clamar, não está conseguindo entrar na comunhão com Deus, não está conseguindo meditar na sua palavra, não está conseguindo consagrar. Deus nesta noite, Ele atrai você com a mensagem dEle, querendo fazer um milagre, mas basta você acreditar e abrir o teu coração. E quando você abre o seu coração, acontece o quê? A sua boca, a minha boca, o nosso clamor chega diante de Deus e Ele libera a bênção. Olha só. Então, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão. Essa compaixão tem misericórdia de mim. E quantas pessoas estão clamando lá fora, até dentro da igreja. Às vezes entra dentro da igreja, está sorrindo, está falando Pai do Senhor, parece que está tudo bem, mas não está. A sua alma está clamando. Você está como escória, você está como derrota, não está conseguindo fazer aquilo que é da vontade de Deus, mas Deus nesta noite, Ele traz essa mensagem dizendo: eu estou contigo, desde a consumação dos séculos, Deus vai fazer milagre na sua vida nessa noite. Xarabacan, talabaxeia. Só que é necessário eu e você clamar a Deus. E dizia assim esse cego: filho de Davi, tende compaixão de mim, no verso 38, e eis que iam na frente, repreendiam para que ele se calasse, ele porém cada vez gritava mais: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Às vezes, aparentemente, a multidão, alguns que interpretam a Bíblia de forma errônea, falam: a multidão era uma benção, está todo mundo na benção ali, né? Está todo mundo convertido, está todo mundo dando glória a Deus, está todo mundo cantando, louvando a Jesus, porque Ele está passando por ali. Mas não, ali na multidão tinha pessoas que tentavam calar aquele cego, fazer com que ele parasse, fazer com que ele não caminhasse mais, fazer com que ele continuasse na pior das situações, como um cego, como um mendigo, como um pedinte, como uma pessoa que incomodava. Mas não, quanto mais eles tentavam parar, barrar aquele homem de dar um salto para a bênção, ser curado imediatamente, mas não, eles tentavam impedir que ele fosse abençoado. E quantas vezes que as pessoas que encontram em sua volta a multidão, às vezes essa multidão é a multidão da internet, é a multidão da pornografia, é a multidão do erro, é a multidão do pecado, é a multidão das drogas, da bebida, da prostituição, que parece ser boa. Mas a Bíblia diz: há caminhos que parecem ser bom, mas no final, lá no final, é morte e destruição. Parece que é bom, é agradável, né? Massageia o meu ego, né? Faz com que eu me sinta bem, né? Mas é muito bom estar no meio daqueles que não servem a Deus, que coloca palavras contrárias, batendo nas suas costas, falando assim: não vai na igreja não escuta o pastor não, esse negócio de dar o dízimo, esse negócio de ofertar, esse negócio de ir para a igreja, você pode ficar em casa mesmo. Essa é uma das pessoas que estão na multidão, tentando seguir a Jesus. Aqueles que seguem a Jesus recebem bênção. Aqueles que dizem que, fala assim, a Bíblia diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. E aqueles que seguiam a Jesus diziam até mesmo: Senhor, Senhor. Mas algum deles se perderam e tentaram barrar aquele cego. Quando eles tentam barrar aquele cego, ele fala assim, ele clama mais alto, ele não poderia talvez ter a autoridade de entrar na frente daqueles que tentavam falar para ele calar, mas não, quanto mais eles tentavam barrar ele falava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele atrai a atenção do Senhor Jesus. Olha só o que acontece. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e vendo de chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu: Senhor, eu torne a ver. Olha o milagre. A Bíblia diz que então Jesus disse: recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, louvava a Deus. Aí aqueles que viram, aqueles que tentaram impedir, começam a louvar a Deus, começam a glorificar a Deus pelos seus milagres. E Deus quer fazer milagre na sua vida hoje. Eu e você, nós somos bênção de Deus. Nós somos um milagre do Senhor. Nós somos promessa do Senhor Jesus de Nazaré. Porque este Jesus, Ele tem feito um milagre na nossa vida e continuará fazendo. Quantos crê no milagre nessa noite? Quantos crê que vai sair desse lugar nessa noite falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? E quando nós folheamos a Bíblia, nós começamos a ver que esse Jesus, ele continua fazendo milagre. A Bíblia diz que existia um cego também, de nascença. E a Bíblia nos menciona que esse cego, só que ele não pediu para que fosse curado. Jesus para diante dele e cospe e faz lodo, faz um barro e passa sobre os olhos dele. E a Bíblia diz que este homem imediatamente é curado também. Por que que este Deus, Ele faz estes milagres? Porque Ele nos ama e Ele tem um plano na nossa vida, e Ele quer que eu e você sejamos um milagre de Deus. Eu gostaria que você se levantasse nessa noite. Agora, esse Deus, Ele continua e fará grandes milagres na minha vida. Em São João, capítulo 9, olha só, fala a cura de um cego de nascença, é o que eu falei agora também. Você vai ficar em pé poucos minutos e você vai entender o mistério de Deus na sua vida. Olha só, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha, os discípulos sempre estavam questionando com o Senhor, tentando fazer com que Jesus caísse nos seus questionamentos. E veja só, e respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele
as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Era necessário, é necessário que eu e você passemos lutas e dificuldades. Nós estamos no mundo que a Bíblia diz que os dias são maus, só que Deus, Ele libera a bênção para mim, para a senhora, para você, para o seu lar, para a sua família, para os seus negócios. Ele atrai a nós a cada momento de nossas vidas, fazendo com que nós sejamos surpreendidos pelo seu poder, porque Ele dá além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Aquele cego, ele não esperava nada, só que tem uma coisa, Jesus vai lá e faz o grande milagre. Mas por que Jesus, Ele faz esse milagre? Por quê? Porque é loucura para o mundo que esse Jesus, o nosso Deus, faz milagre. As pessoas falam assim que nós somos meio atrapalhados, né? Mas crente é diferente. Mas no reino de Deus, é necessário que eu e você, nós desçamos na presença dEle. E como que nós descemos na presença dEle, meu irmão e minha irmã? É na oração. Não é andando de nariz em pé. Quando nós estávamos no mundo das drogas, aí no crime, nós andávamos, né, daquele jeito, né, fervendo, querendo brigar, pronto para tirar uma vida. Mas nós estamos servindo um Deus hoje, que nós não andamos mais inclinados, descendo na sua presença, porque é aí que está a bênção de Deus, é aí que é liberado a bênção de Deus para mim, Deus, é aí que é liberado a bênção de Deus para mim e para a sua família nessa noite. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, Deus trabalha diferenciado na nossa vida, é descendo na sua presença, é orando, consagrando, reconhecendo que esse Deus, Ele está aqui hoje e Ele está pronto para nos abençoar com toda a sorte de bênção. Aquele que habita no esconderijo da sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Você está descansando no Senhor hoje? A Bíblia diz assim: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, que Ele cuidará de vós. Eu vou orar nessa noite. Já está estourando o meu tempo. E essa noite que eu estou orando, que eu vou orar, é uma noite de transformação na sua vida. Você veio aqui, jovem, vocês vieram aqui, não foi por acaso, foi porque Deus, Ele implantou no coração de vocês, que eu e você, nós necessitamos de Deus. Nós temos a necessidade exclusiva de buscar a Deus, porque não compensa nós estarmos no mundo mais. Esse mundo não pertence a nós mais. E o que é o mundo na nossa vida? É as drogas, é a prostituição, é briga, é contenda. Mas Deus transformou o nosso coração, a nossa mente. Nós não estamos brincando de ser crente, de ser evangélicos, não. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que dominam regiões celestiais. Se Deus mostrar agora para nós, se Deus permitir agora, nós olharmos pelos olhos espirituais, existe uma luta travada com os demônios. Existe uma luta grande
contra a minha e a sua vida. Eu vou contar rápido um testemunho aqui que eu já estou terminando. Ó. Um dia, em 96 para 97, que eu conheci minha esposa foi em 98. Eu comecei a brincar com Deus. Eu envolvi com cocaína e com briga. Porque era briguento. E foi aqui no estacionamento, foi uma briga no meu tênis, todo cheio de sangue. E falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Fiquei um ano quase. O que está acontecendo comigo? Fiquei um ano quase um ano, indo na igreja, meio que afastado, em cima do muro de novo. Não sabia para onde que eu ia, se eu firmava na igreja ou se eu ficava no mundo. Acordei cedo, pedindo perdão para Deus. Aqui nessa rua aqui, ó, tem uma loja que chama Prisma, de um pastor amigo meu, pastor Éder. Cheguei lá, eu e um irmão, falou, vamos lá comprar umas camisetas lá, fui. E chegando lá, o pastor falou assim, Alex, que benção, você está aqui, vamos orar, está tendo oração lá em cima, lá, vamos subir as escadas aqui, vamos lá. Falei, meu Deus. E quem estava lá era uma missionária amiga nossa. Deus usava ela demais. Ela já partiu. E eu falei assim, meu Deus do céu, vou chegar lá, Deus vai usar ela. Eu estou na bala. Mas Deus não envergonha ninguém, meus irmãos. Deus não coloca ninguém para baixo. E quando eu cheguei lá, estava terminando. Eu falei, glória a Deus, amém. Eu subi nas escadas assim, pastor, e falava assim, Deus, me perdoa disso, me perdoa daquilo outro. Eu já estava com o coração quebrantado, querendo voltar. E quando eu chego diante de lá, assim, dou as mãos para terminar a oração, ela vem falando em línguas e vai e entrega algo para o irmão e vira para mim e fala assim, Deus falando. Eu marquei essa reunião hoje aqui, era para que você estivesse. Xarabacanta lá baixeia. E o diabo, o inimigo, o vosso adversário tem pedido a sua alma, mas eu não tenho deixado. É necessário que você desça na minha presença, porque na hora certa, no tempo certo, eu te colocarei num lugar de destaque. Que muitos verão e falarão, esse é o Deus a quem tu serves. E aquela moça, que não é a minha esposa, que você pede tanto, eu já te falei que não é ela, era essa, que está aqui hoje. Aleluia. E eu chorei muito e agradeci a Deus. Passou 2 meses, 2 a 3 meses, eu fui consagrado evangelista solteiro, sentando no púlpito na sede junto com os pastores e pregando para todo lado. E até hoje estamos pregando a palavra de Deus. E Ele me colocou num lugar de destaque, colocou você. Não é o púlpito que é o lugar de destaque, é na casa de Deus também. Me colocou no púlpito, sim. E muitos verão e falarão, esse é o Deus a quem tu serve. Meu irmão, você é promessa de Deus. Você é bênção de Deus. Você é escolhido de Deus. Mas não brinque com Deus, porque o diabo não brinca com crente. Quando o crente afasta, ele vem com tudo e ele tenta te matar, roubar a sua alma. Para de brincar com Deus, meu irmão. Brincar com Deus não, de brincar com Satanás. Porque a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E Jesus falou assim, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Levanta as tuas mãos. Senhor, nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Nós te pedimos a tua bênção, a tua graça e o teu poder. Aqui encontra-se a tua igreja, meu Deus. Nós não estamos usando essa mensagem como sensacionalismo, mas estamos usando a tua palavra
como exortação, edificação e consolação. E que esta noite possa ser uma noite de vitória, de bênção, de cura, de conquista, de milagre. Tentava tirar a sua bênção, mas Deus firmou aquele homem na tua palavra. Firma nós na tua palavra, firma nós na tua presença. E queremos sair nesta noite desse lugar abençoados com toda a sorte de bênção, com toda a sorte de vitória nesta noite. E nós abrimos a nossa boca nesta noite com a palavra de cura, de libertação, e que todas as obras do diabo venham cair por terra, em nome de Jesus. Alabassura e canta alabaxeia. E que a tua bênção possa estar no meio dos teus filhos, na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, venha salvar e edificar. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Levanta suas mãos e bata a palma para Jesus, que Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém e graças a Deus.